queridos, nós estamos estudando aí um pouquinho dos evangelhos, né? Estamos falando do ministério terreno de Jesus, essa harmonia dos evangelhos, e nós vimos já que o ministério terreno de Jesus foi pautado num tripé, né? Que é a pregação do reino, a questão da revelação da chegada do reino, dele como Messias, do cumprimento das promessas, do ensino, todo o discipulado, os ensinamentos que ele trazia, e os sinais, como todos esses três pontos cumprindo as profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus como o Messias, como o próprio Deus encarnado, né, que veio, o Filho do Homem, como um título que aponta para a divindade de Jesus. E aí então nós vemos que os evangelhos registram, portanto, esse ministério terreno de Jesus, a sua obra e a sua pessoa salvadora, tá certo? Então, vamos continuar hoje tratando agora de um modo específico do ministério, né, e dessa questão do ensino através das atitudes de Jesus. Mas quem é Jesus de fato, né? Nós vemos que o Evangelho de João tem o objetivo de apresentar quem é Jesus e de apresentá-lo como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, né? Há um progresso no Evangelho de João muito interessante, por isso geralmente quando nós estamos iniciando o discipulado, né, com os novos convertidos, nós indicamos a leitura do Evangelho de João, porque é o Evangelho que tem como alvo, né, como objetivo, apresentar Jesus como de fato o próprio Deus encarnado e, consequentemente, o Messias prometido, o Cristo, o Salvador. Só que, infelizmente, nem todo mundo que diz que serve a Jesus serve o verdadeiro Jesus, né? Nós temos aí no livro do R.C. Sproul, inclusive um livro que nós estamos aí no gatilho para estudar com jovens, né? Só passando essa situação aí, mas que é o livro Discípulos Hoje, né? É um livro muito interessante do Sproul, onde ele trata no capítulo inicial sobre essa pergunta: quem é Jesus? Né? Quem é o verdadeiro Jesus? E aí ele até de uma maneira bem característica, né, de Sproul, de uma maneira gostosa de escrever, ele pergunta assim: o verdadeiro Jesus poderia levantar as mãos, né, uma das mãos? Porque nós temos tantos, entre aspas aqui, Jesus, né, tantos Jesus aí na nossa sociedade, que fica difícil saber qual o verdadeiro Jesus. Em que sentido estou te dizendo isso? No sentido de que cada pessoa, ou cada denominação, ou cada religião, acaba virando aí o nariz de cera desse personagem, né, para o lado que mais lhe interessa. E aí você acaba gerando vários tipos de Jesus, né? Então hoje cada grupo, ou até mesmo indivíduo, tem uma imagem sobre Jesus. Para alguns, Jesus é só o líder. Para outros, Jesus é até um revolucionário. Para outros, Jesus é o mestre do amor, o tolerante, o politicamente correto. Para outros, Jesus é o iluminado, é um grande homem, né? O homem mais evoluído, o espírito mais evoluído que pisou na terra, e por aí vai. E até mesmo dentro da igreja evangélica, muitas vezes nós vemos várias crenças que se tornam caricaturas do verdadeiro Jesus. Se você for observar a ação de Jesus durante seu ministério, nós vamos ver que é um Jesus muito diferente da maioria, que a maioria crê, né? É um Jesus muito diferente daquele que está sendo pregado nos nossos dias. Jesus, de fato, é o próprio Deus encarnado, que veio numa missão pautada no amor, mas que cumpriu rigorosamente a lei, que confrontou duramente o pecado, que se for avaliado pelos seus discursos, certamente será considerado alguém muito duro,
Não é à toa que em várias partes do Evangelho aponta Jesus como um discurso muito duro, quem pode suportar, né? É dito lá em João capítulo 6, que chama os líderes da sua época de hipócritas, de sepulcro caiados, de cegos e guias de cegos, que confrontam aqueles que viviam uma vida de aparência, que chega no templo e põe os cambistas para correr, derruba a mesa, né? Então é alguém que ama, mas que justamente porque ama disciplina, justamente porque ama, chama a atenção dos seus para a verdadeira interpretação das Escrituras. É alguém que vai numa interpretação da lei muito além dos estudiosos do dia, da época, né? Você vê lá, ouviste o que foi dito, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar com intenção. Então trouxe uma interpretação muito mais pesada da lei moral e, ao mesmo tempo, retirou o peso da lei cerimonial sobre o povo, né? Aquela questão dos ritualismos, da guarda do sábado e das práticas, inclusive do cotidiano, né? Mostrando que o seu jugo é leve, nesse sentido, do cerimonial. Ele quer comunhão, ele quer verdadeira intimidade. Mas essa comunhão e intimidade, pautada, obviamente, numa prática de vida coerente com os ensinos, com a verdade e com aquilo que ele mesmo revelou. Então nós precisamos buscar nas Escrituras esse verdadeiro Jesus, né? Esse Jesus que realmente foi revelado nas Escrituras. A imagem real de Jesus, ela só pode ser achada na própria revelação a respeito de si mesmo e nos registros dos atos e dos seus discursos. E hoje nós vamos pegar uma situação específica de discipulado de Jesus para com os seus discípulos e tentar compreender as atitudes, né, os atos de Jesus e o que isso revela a respeito do próprio Deus e revela a respeito do nosso Salvador. Ok? Hoje nós vamos estudar, portanto, o contexto da missão dos 70 ou dos 72, dependendo da sua tradução, mas do envio desses 70. E eu convido você a abrir sua Bíblia, então, lá em Lucas, capítulo 10, né, que vai tratar dessa questão. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, quero agradecer também a presença da Daiane, do Alex, né, do Paulinho, do Alan, também da Carol, do Léo, o presbítero Clodoaldo, nosso irmão Odete, o Kleber, Horta, também a nossa irmã Vera, o nosso irmão Zé Luiz e também a família Grião. Que Deus abençoe todos vocês. Ok, irmãos, abrimos então Lucas capítulo 10, a missão dos 70. Vai dizer assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei. Depois disso, o Senhor designou outros 70. Nós vimos que, deixa eu só dar uma pausa aqui, nós vimos que dentro do ministério terreno de Jesus, havia muitas pessoas que o seguiam. Em um determinado momento, ele separa 12 dentre os seus discípulos para estar mais perto dele. Além desses 12, Jesus sempre tinha 3 ali que estavam sempre, pelo menos no contexto do Evangelho, tido como os discípulos mais próximos, aqueles que estavam com mais proximidade do Mestre. Então ele tinha esses 3 mais próximos, que ele levou em alguns momentos específicos do seu ministério, né? E depois nós vemos os 12 e agora enviando os 70. Então, outros 70. E os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade o lugar na onde estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. Vamos lá. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande os trabalhadores para a sua seara. Veja, ponto importante aqui que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, a seara, no sentido da colheita, do trabalho, é grande, os trabalhadores são poucos. E aí ele diz, rogai, pois, a quem? Ao Senhor da seara,
que mande trabalhadores para a sua seara. Primeira coisa que a gente tem que entender em relação à obra missionária, vamos dizer assim, que é o contexto aqui, o envio para anunciar a chegada de Jesus, é que essa obra, irmãos, não é minha e não é sua. A obra missionária é do Senhor. Né? Existe dentro do estudo da missiologia um termo latim que diz, né, a missio Dei, a missão é de Deus. E Ele nos convocou para servi-lo, mas a missão é dele. Muitas vezes nós queremos atuar na missão como se a missão fosse nossa, né? E nos esquecemos que Deus é quem é o Senhor da missão e o nosso Senhor. Se você vai para Atos dos Apóstolos, você vai ver no registro, inclusive, do próprio Lucas, né, um médico amado aqui, que vai registrar em alguns momentos que o próprio Deus impediu o planejamento de Paulo no avanço da obra missionária, fechando portas em determinado lugar e direcionando e conduzindo para outros. Então, a igreja é do Senhor, a missão é do Senhor e é Deus quem vai dirigir. Não é pela minha vontade, mas é o direcionamento de Deus. Ele endurece corações de alguns, ele amolece o coração de outros, troca o coração, ele fecha determinada porta, ele abre. Por quê? Porque ele é o Senhor da seara. Nunca se esqueça disso. Vamos lá, verso 3. E ele disse então, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso aqui aponta para o fato da total confiança na provisão do próprio Deus e a questão da urgência desse trabalho. Ninguém saudeis pelo caminho, né? Você vai passar e dar oi, bom dia, boa tarde, né? Mas dentro do contexto oriental, saudar, meu amigo, era perder ali um bom tempo, né? Dentro do contexto ainda tribal, hoje você vai conversar com alguém, você pode reservar lá meio-dia para ter uma conversa aqui no contexto ocidental. Você mandaria hoje uma mensagem no WhatsApp e no máximo 5 minutos estaria resolvido. Lá não, você chega, você tem todo um protocolo de perguntar sobre a própria saúde, sobre a família, sobre os negócios, sobre os filhos, de ouvir a história de cada um. Se o cara tem 10 filhos, ele vai contar a história de cada um para você. Mesmo que ontem ele já tinha contado, hoje ele vai contar tudo de novo. Então, saudar, no contexto oriental, é um negócio que demanda muito tempo. Então, quando Jesus diz para que a ninguém saudeis pelo caminho, não é uma postura para que você seja mal educado, mas é que enfatiza aqui a urgência dessa missão que Deus, ou que Jesus, o próprio Deus, estava confiando aí para esses discípulos. Verso 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ele está falando da manutenção dos missionários, né, e de que eles estariam sendo supridos por aqueles que mesmo que eles estariam ali abençoando através da sua presença e da mensagem que eles iam levar. Né? Nós vemos essa situação aqui um tanto mal utilizada nos dias de hoje, principalmente para aqueles que defendem que o verdadeiro evangelho ele não exige a manutenção financeira, né, dos discípulos. Isso não é verdade. Aqueles que estão envolvidos com a obra receberão do seu sustento e da sua necessidade da própria obra. Paulo vai dizer, ninguém não amordaças o boi enquanto debulhas o milho. Né? Aqueles que vivem para a obra do Senhor, da obra do Senhor que vão ser supridos. Né? Então, essa questão da manutenção daqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor é um princípio que a palavra de Deus apresenta e o próprio Jesus deixa isso claro do seu ministério. O próprio Jesus, aqui em Lucas, vai deixar claro que ele não fazia Pedro pescar todo dia um peixe com 2 moedas, né? Como aconteceu num caso específico. Mas Lucas vai dizer que as mulheres, de um modo especial, sustentavam, patrocinavam a alimentação, as viagens e tudo que eles necessitavam. Né?
Então você vê que no próprio ministério terreno de Jesus, ele e os seus discípulos eram supridos pelo investimento financeiro dos próprios demais discípulos, né? Daqueles que eram abençoados e seguiam o ensinamento do Mestre. E aqui então ele vai dizer que a preocupação daqueles que estão envolvidos com essa missão de levar o Evangelho esteja tão somente na questão de cumprir essa missão que Deus confiou. Porque se o cara tiver que ficar preocupado em levantar muitas vezes o seu próprio sustento, ele vai ter que ter dificuldades no exercício daquilo que é mais importante e que é urgente, como ele aqui já apresentou. Vamos lá. Verso 7 ainda, né? Não andeis a mudar de casa em casa. Então, ele diz, aqueles que te acolherem, meu amigo, e que tiverem sustentando, então ali, fique firme ali. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Por quê? Porque no caso aqui dos 70, eles estavam indo pelas aldeias que Jesus haveria de passar. Então, ó, está próximo, por quê? Porque Jesus ainda chegaria naquela aldeia, era uma situação pontual desse momento do ministério. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Parar aqui. Então acham, aqueles que falam, a mensagem é só de amor, a mensagem é só de vem do jeito que você está, igual a música lá, né? Vem, não importa como você está, vem para adorar, assim como estás. Isso não é a mensagem do verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho é o seguinte: olha, o reino está próximo, arrependei-vos e crede, muda de vida e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se a pessoa ouve, essa paz vai repousar sobre ele. Se não, meu amigo, você vai continuar saindo pelas ruas, esse era o contexto, e clamando. Ó, vocês não estão nos recebendo, vocês não estão dando ouvidos, o reino está próximo. Nós estamos batendo o pó das nossas sandálias, porque vai sobrar bucha para vocês. Vocês não querem dar ouvidos a Jesus? Vocês não querem abraçar o evangelho da graça? Vocês não querem receber o ensinamento de Jesus Cristo? Não tem problema não, meu amigo, mas vocês vão levar chumbo grosso. Você fala, nossa, pastor, mas assim, você vai ver daqui a pouquinho que a situação vai engrossar, né? Vamos caminhar aqui na leitura, aqui, verso 12. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então veja que a ideia da mensagem é uma mensagem de paz, uma mensagem de comunhão, de se achegar a Deus, de receber os benefícios de Deus, de ouvir a respeito da chegada do reino, mas aqueles que rejeitam, o clamor sobre eles é, olha, vai ter mais rigor sobre vocês do que para Sodoma. E lembra que Sodoma foi destruído, meu amigo, com fogo, com pedras caindo do céu e acabou com tudo lá. Então, a mensagem é uma mensagem de rigor para com aqueles que a rejeitam. Não é uma mensagem do politicamente correto. Não tem problema. Se você sabe quem é Jesus, já está bom. Se você vem na igreja de vez em quando, já está bom. Não, meu amigo. Ou você assume a mensagem, ou você vai receber as consequências terríveis dessa justiça de Deus. E aí veja o que ele segue aqui, dizendo no verso 13. Né? Estamos em Lucas, capítulo 10, o verso 13. Ai de ti, Corazim. E aqui ele cita algumas cidades, né? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Veja aqui, ó, mensagem do arrependimento. Assentado em panos de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para outras. Vamos parar aqui. Por que menos rigor? Porque no progresso da revelação, e aqui Jesus como a expressão exata do ser de Deus, a revelação perfeita de Deus, as cidades e as pessoas que rejeitaram o Messias encarnado
vai ter mais rigor, porque eles viram Cristo, eles viram o ministério terreno de Jesus, eles viram Jesus cumprindo as profecias, realizando milagres, trazendo ensino, e mesmo assim rejeitaram. Lá para Tiro, Sidom, ou mesmo para Sodoma e Gomorra, eles tinham a mensagem que Deus um dia traria o filho da mulher, né, para restaurar, para salvar. Mas é a única coisa que eles tinham, era o início ainda da revelação, desse progresso da revelação. Então, se nos dias de Jesus nós temos lá o fim do período revelacional, então aquela geração que viu Jesus e a ação ministerial de Jesus, e mesmo assim o rejeitou, haverá um maior peso sobre eles. Agora, para nós, essa situação do peso continua a mesma, porque hoje nós temos as escrituras completa, traduzida na nossa língua. O evangelho é anunciado de uma maneira global. Hoje todo mundo tem acesso às informações. Se você quiser, meu amigo, você pode estudar a Bíblia, confrontar aquilo que eu falo com aquilo que as escrituras falam, ouvir outros pastores falar, ó, esse aqui é picareta, ó, esse aqui está falando uma coisa que não tem nada a ver, esse aqui está... Hoje tem todo acesso a isso. Não tem como. Só é enganado quem quer ser enganado. Só quer abraçar um evangelho falso quem quer abraçar um evangelho falso porque está com segundas intenções para esse evangelho. Então haverá mais rigor sobre a nossa geração, com certeza, do que houve lá para Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra. Tá bom? Verso 15, então. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Vocês acham que vocês são tão santos? Hoje as pessoas acham que não precisam de Deus, né? Que esse negócio de dia final não existe, juízo final não existe, e que no fim das contas tudo vai dar certo. Então as pessoas vivem do jeito que elas estão e acham que por isso vão. Eu sou boazinha, eu até cuido às vezes do necessitado, eu não dou trabalho para ninguém. Eu nunca bati na minha mãe por causa da mistura. Então eu sou um cara bom. Então eu vou para o céu. Será? Não é isso, né? Então você pensa que você vai chegar ao céu porque pelos seus próprios méritos, sem se arrepender e reconhecer que a obra de Jesus é o caminho que Deus deu para te conduzir ao céu? Você está enganado. E ele diz assim, olha que mensagem bonitinha, né? Tu, verso 15, leia comigo. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Aí o que Jesus fala? Descerás até o inferno. Hoje, meu amigo, nós já tivemos recentemente problemas que eu falei sobre inferno na igreja, o povo da igreja se revoltou. Ai, falou de inferno, meu filho ouviu que tem inferno. Pelo amor de Deus, criança. Ele ouviu que vai ter inferno, se você não mudar de postura, você vai experimentar o bendito inferno para você. Tá certo? Você vai experimentar. Como Cafarnaum, que achava que era santo o suficiente, bonitinho o suficiente, que agia de uma maneira suficiente, mas que estava rejeitando a verdadeira mensagem do evangelho. E Jesus falou, meu amigo, você não vai subir para o céu, você vai para o inferno. Então Jesus falou de inferno e condenava as pessoas ao inferno claramente. Hoje, você fala na igreja sobre o inferno, as pessoas arrepiam. Ai, não gosto desse pastor. Esse pastor fala muito de pecado, fala muito que tem que arrepender de vida e fala de inferno. Meu Deus do céu. Que mundo que nós estamos vivendo, né? Onde nem o evangelho pode ser pregado dentro das igrejas que se dizem igrejas, né, que pregam o evangelho. Isso é uma situação triste para nós, para a nossa geração, porque vai haver mais rigor. É isso que Jesus está falando. Então, esqueça aquele Jesus, ursinho de pelúcia, né? Que o fofinho, lindinho, porque Jesus trouxe uma mensagem dura, meu amigo. Ou você se arrepende e vive da maneira que Ele quer que você viva, em dependência, em confiança, em arrependimento, em um modo a glorificá-lo dia a dia. Ou ele diz, você pensa que vai para o céu com essa vida meia boca que você tem, ou só pelas boas obras que você faz, como Cafarnaum? Ele diz, não, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Difícil isso? Difícil. Dura essa mensagem? Duríssima. Mas é o próprio Cristo falando. Verso 16.
Quem vos der ouvidos, ele está falando aos 70, quem vos der ouvidos, ouve a mim. Quem ouve a mensagem daqueles que estão pregando corretamente as Escrituras e você der ouvidos a essa pregação, você está ouvindo o próprio Cristo. Quando se prega a verdade das Escrituras, por mais dura que seja, quando se fala do Evangelho da maneira, com harmonia, dentro de uma expectativa de veracidade, de fidelidade, você não está ouvindo aquele mensageiro, você está ouvindo o próprio Cristo. É isso que ele está dizendo. Quem der ouvidos, ou vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Se você rejeita a mensagem verdadeira das Escrituras, trazida pelo servo ou por esse que foi enviado pelo Senhor, você não está rejeitando aquele missionário, você não está rejeitando aquele mensageiro, aquele pastor, aquele discípulo de Cristo. Você está rejeitando o próprio Cristo. Por isso que você tem que avaliar se a mensagem daquele que está pregando é uma mensagem que está de acordo com as Escrituras. Se está de acordo com as Escrituras, meu amigo, dê ouvidos. Mesmo que você não goste. Porque a mensagem das Escrituras não necessariamente vai falar daquilo que você gosta. Mas ela vai falar daquilo que você precisa ouvir para receber a vida em Cristo Jesus. Tudo bem? Então vamos lá. Então, se rejeita a vocês, rejeitam a mim. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha a escadinha. Aquele que prega o verdadeiro evangelho do Senhor, ele vai anunciar. Quem o aceitar, ou aceitar a sua mensagem, acaba aceitando o próprio Cristo. A mensagem do próprio Cristo. Agora, quem rejeita, rejeita Cristo e rejeita o próprio Pai, o próprio Deus que o enviou. Tudo bem? Aí, verso 17, é todo o contexto ainda, vai tratar do retorno dos 70. Os 70, então, foram para essa mensagem de arrependimento, que exigia arrependimento, de que o reino estava próximo, que Jesus, né, viria até eles, apresentando uma mensagem de urgência, né, de uma necessidade para aqueles dias, e debaixo de todos esses princípios que, se fosse rejeitado, qual que deveria ser a postura desses 70 ou dos 72, dependendo da sua tradução. E aí o 17 vai tratar já do retorno deles. Então diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, né? Servir a Deus sempre nos traz essa alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lembre que no período do ministério terreno de Jesus, quando nós fazemos a comparação com o Apocalipse, Satanás, uma vez que veio, né, o capítulo 12 de Apocalipse, vem para tentar acabar com o filho, né, depois os descendentes da mulher que seriam a igreja, mas ele vem para tentar acabar com o ministério terreno de Jesus. Então ele vem para seduzir, ele vem para tentar o próprio Cristo, ele levanta pessoas e tal. E as manifestações, inclusive, de pessoas endemoniadas, você vê que há uma citação bíblica de um número exorbitante de situações dessas. Tanto é que em vários momentos ele diz: Jesus expulsava vários demônios, e todos os endemoniados Jesus os libertava. Porque a quantidade era muito grande, por conta desse momento específico do ministério, da história, né, da redenção. E aí, então, Jesus deu autoridade aos seus discípulos, inclusive, para expulsar demônios. E esses discípulos voltam alegres, animados pelo fato de terem esse poder espiritual de expulsar os demônios. Mas veja o que Jesus fala aqui no verso 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso refere-se ao que está lá em Mateus, e com a obra terrena de Jesus, sendo aquele que paga o nosso pecado, Satanás não tem mais o porquê de ser o acusador, principalmente depois da execução da obra de Jesus na cruz do Calvário. O que acontece? Se o diabo fizer como acontecia lá no livro de Jó, né? Aparecer na presença de Deus para acusar qualquer um de nós, filhos de Deus, que já reconhecemos Jesus como nosso Senhor,
No contexto lá de Jó, a obra de Jesus não tinha feito, então o diabo chega para Deus e fala assim, mas você está abençoando a Jó, tira as bênçãos dele para você ver se ele não vai blasfemar, tal. Então, ali ele estava ali como um acusador. Mas depois o ministério terreno de Jesus, nos representando, ele vai chegar para Deus e falar, o Hérito pecou ontem, Senhor, o Senhor não viu? O Hérito pecou. Aí Deus vai falar, mas Jesus já pagou por esse pecado. Então não tem o porquê dele ser o acusador. Nesse sentido, então, Apocalipse diz que ele foi lançado dos céus. E agora ele vem e vai usar toda a sua força através dos aliados, lá que nós estudamos em Apocalipse, para perseguir, nos dias de Jesus, o próprio Cristo, os seus discípulos, e depois os descendentes da igreja, ou seja, os crentes, os discípulos de Jesus. Então é nesse sentido que Jesus fala, o diabo foi lançado do céu. Eu via eles caindo do céu como um relâmpago. Ele vai se levantar. Mas eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Que são dois símbolos da ação dos demônios também na Apocalipse. Tanto que Satanás é chamado de o dragão, a antiga serpente. Ok? Então, esse símbolo aqui de escorpião, de serpente, são símbolos que lá em Apocalipse reforçam, apontando para o diabo e seus aliados. Lembra que um dos tormentos é vir sobre os homens que não têm a marca de Deus, mas que têm a marca da besta, como escorpião sobre eles, trazendo dor sobre esses homens. Tá certo? Então, só essa conexão. Então, verso 19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, veja em que nós devemos nos alegrar. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, pela salvação que vocês têm através de mim. Beleza? Então, esse é o texto da missão dos 70, que aponta várias características do próprio Cristo e da missão do próprio Cristo para nós. Tá certo? Aqueles que chegaram aí, a Vilma, a Kátia, o presbítero Walter e Delmo, sejam bem-vindos aí também ao nosso estudo. Então, vamos lá. Nós podemos fazer aqui um paralelo em 4 momentos em que Jesus enviou os seus discípulos, registrado aqui nos evangelhos. Eu vou abrir aqui a tela para você, para que você possa ver aí melhor. Você vai ouvindo a minha voz aí. Então, Lucas, capítulo 10, Então, o paralelo entre 4 textos. O primeiro aqui que eu quero chamar a sua atenção, Lucas 9, dá uma olhadinha aí, volta aqui uma página. Lucas 9, você tem, do verso 1 e 6, a instrução para os 12. Tá certo? E o texto paralelo de Lucas 9 é Mateus capítulo 10. Lá em Mateus capítulo 10 você tem a escolha dos 12, os nomes e a instrução para os 12. Tá bom? Então você tem dentro do ministério terreno de Jesus um momento em que ele envia 12 discípulos. E aí, você vai ver aqui na sequência, na instrução, que... vamos pegar aqui de Lucas, que eu acho que eu pus na sequência de Lucas. Então, Lucas 9. Jesus, tendo convocado os 12 discípulos, deu autoridade sobre os demônios e para efetuar curas. Então, um poder aí sobrenatural, porque era um momento de sinais. Lembra que nesse momento era a transição e eles precisavam, como diz Marcos 16, os sinais servem para confirmar a pregação da palavra. Então, o que acontecia? Jesus deu autoridade para que esses realizassem sinais para se confirmar aquilo que eles estavam pregando, ou seja, a chegada do reino. Tá bom? Então, nós vemos aí que foi dada autoridade para eles. No caso dos 12, se você comparar aqui com Mateus capítulo 10, verso 5, Mateus 10, 5 vai dizer assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios,
nem entrei em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos que o ministério terreno de Jesus foi um ministério voltado para o povo de Israel. Jesus veio buscar a ovelha perdida. O ministério terreno de Jesus é focado somente nos judeus. Só depois da conclusão da sua missão, com a sua morte e sua ressurreição, é que ele então abre para os discípulos ir para todas as nações. Você vê que Jesus tem lá alguns casos específicos, né? Mas são exceções à regra, mas o foco é que Jesus vem para os seus o rejeitando, então, obviamente, que abre-se para os gentios. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que havia uma proibição para a pregação dos gentios, lembrando que gentios são os povos não judeus, e os samaritanos, que eram aqueles que se misturaram, né? O judeu que não foi fiel e acabou contraindo núpcias com outras nacionalidades. Então é um mestiço, o samaritano é um mestiço. O judeu não se dava nem com o gentio nem com o samaritano, e o Jesus, no seu ministério terreno, ele foca somente os judeus. Então há inicialmente essa proibição. Inicialmente, presta atenção nisso. A pregação que é a chegada do reino, então eles tinham que se arrepender e crer, ok? Que não se preocupassem que a provisão, a manutenção da obra viria do próprio Deus através daqueles que Deus abriria portas para acolhê-los. E eles trariam uma mensagem de paz, e aqueles que fossem da paz, a paz recairia sobre eles, e, ao mesmo tempo, uma mensagem de condenação para aqueles que rejeitassem a mensagem. Tudo bem? Isso lá em Lucas 9. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Vamos lá. Então, aqui nós vimos Lucas 9, mantém o que nós tratamos. Agora, Lucas 10, que é o texto que nós lemos. Ao invés de 12 discípulos, dentro dessa harmonia aí dos evangelhos, nós vemos agora sendo 70. Existe uma tradução que apresenta 72. Né? Talvez seja, dependendo dessa tradução, o que acontece? Esses 70, há uma... Deixa eu voltar aqui para você me ouvir. Dentro de 70, existe uma relação da missão dos 70 com a descendência de Noé. Quando você vai lá para Gênesis, em Noé, e vai estudar a descendência de Noé, você vai ver que em Noé saíram 70 troncos étnicos. Então você tem lá a descendência de Noé, 70 troncos. E alguns textos lá vai apresentar 72. Então, dependendo da citação lá de Noé, você tem aqui em Lucas um envio de 72 ou de 70, dependendo da tradução. Por que isso? Porque há um paralelo, sempre esse paralelismo existe, você já tem estudado isso e visto. Então aqui nós temos um paralelo. Jesus envia 70 ou 72 relacionados, de certa forma, ao número lá de Gênesis, quando Noé sai a 70 ou 72 troncos étnicos. Aqui é uma situação, então, que aponta que desde o início, mesmo no ministério terreno de Jesus, que era só para o judeu, havia o plano de alcançar todas as nações, né? Todos os grupos étnicos. Então, a igreja não é o plano B de Deus. Deus sempre, desde Abraão diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, o plano A de Deus sempre foi alcançar as nações. Só que dentro desse plano passava-se primeiro pelo contexto dos judeus. Tá bom? Então, voltemos aqui para o nosso slide aí. Então, no primeiro momento, Jesus envia 12, segundo momento, envia de 70, de 2 em 2, tá? A ideia de autoridades sobrenaturais, sinais e curas é a mesma. E aqui nós temos uma proibição só dos gentios. Veja que é uma progressão. Inicialmente, uma proibição dos gentios e dos mestiços, os samaritanos. Agora, a proibição era apenas para os povos gentios. A mensagem da chegada do reino, a provisão vinha do próprio Deus através daqueles que os acolheriam, e o foco da mensagem era a paz para aqueles que aceitam e condenação para aqueles que rejeitam. Sempre isso, irmãos.
Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui no terceiro texto que eu separei para você, fazendo essa mesma conexão. Então nós temos Lucas 9:10, que é o texto paralelo, falando dos 12 discípulos. Vimos aqui Lucas 10, falando dos 70, também o contexto. E um outro texto que eu quero chamar a sua atenção, de envio, que é Mateus capítulo 28, talvez o mais conhecido. Dá uma olhadinha lá comigo, Mateus capítulo 28. Você está comigo aí? Deixa eu ver aqui. Oi, Kátia. Eu já respondo aí a sua questão, tá bom? Vamos lá então. Enquanto você está abrindo aí Mateus 28, que é a grande comissão, a Kátia nos perguntou assim: pastor, o complicado é ter uma pessoa muito próxima, né, que é de outra visão aí, né? Espírita no caso, e me pergunta: você pensa que eu acredito em quem? Você acha que eu sigo o diabo? O que responder? Kátia, enquanto os irmãos estão abrindo aqui em Mateus 28, enquanto eles estão abrindo lá, então deixa eu falar. Geralmente é essa a situação. As pessoas sempre vão pensar que estão servindo e seguindo o verdadeiro Jesus. Por isso, o foco nosso não é o confronto de ideias, mas é o confronto de autoridade. Então, qual que é o caminho para você evangelizar? Seja espírita, católico, testemunho de Jeová, qualquer outra pessoa que você é alvo da sua evangelização. Não é o confronto de ideias. Fala, meu amigo, você está errado, não é assim. Mas é o confronto de autoridade. Qual que é a fonte de autoridade para aquela pessoa? Enquanto você não conseguir que ela compreenda que a Bíblia, as Escrituras, é a fonte de autoridade, é a palavra de Deus, você vai ficar dando morro em ponta de faca. Então, nosso principal trabalho é ensinar as pessoas que a Bíblia é a verdade. Então, você vai usar, nós estamos fazendo inclusive essa semana um discipulado lá no grupo do WhatsApp, sobre fortalecendo as Escrituras como a fonte de autoridade, a verdade de Deus, a revelação de Deus. Por que isso é tão importante? Porque isso aqui é a base. Se você confrontar as pessoas quanto à fonte de autoridade, ou seja, e ela entender que a Bíblia é a fonte de autoridade, e eu até fiz lá com os adolescentes, né, aquela situação, eu acho que até com os adultos também, essa semana, sobre a Bíblia. Mesmo que você não crê em Deus, a Bíblia sempre é um bom negócio em segui-la, porque ela te conduz a uma vida melhor, aqui já nessa vida, nessa terra, mas que se é realmente a palavra de Deus e você não segue, então é uma grande gelada para a sua vida. Então, trabalhar essa questão da fonte de autoridade é essencial, porque aí quem que vai responder para ela? Né? Você pensa que eu acredito em quem? Ela fala, o que a Bíblia diz? Você acha que eu sigo o diabo? O que a Bíblia diz? Se você não segue o verdadeiro Jesus, você está seguindo quem? Se você está seguindo um falso mestre ou uma escritura além das escrituras, o que a Bíblia diz que você está seguindo? Então a própria pessoa vai chegar nas suas respostas. É lógico que a gente é tentado falar assim, você pensa que eu acredito em quem? Num Jesus falso. Você acha que eu sigo o diabo? Acho não, tenho certeza. Então, essa resposta, por mais clara que para nós seja para nós só chegamos a essa conclusão porque nós temos na Bíblia como a verdade absoluta de Deus, como a revelação, a palavra de Deus. Agora, se você apresenta essa resposta de uma maneira definitiva para a pessoa, ela vai ter isso como conflito, e aí um confronto direto, e aí a Bíblia nos ensina para ter sabedoria com os de fora. Então, qual que é o primeiro papel aqui, Kátia? É você confrontar a fonte de autoridade para ela. Você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Ela fala, não acredito. Mas a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Olha o que o texto diz, olha aqui. Tarará. Agora, se ela não aceita a Bíblia no todo, aí não tem o que fazer. Aí é a nossa oração, Senhor, abre o coração, muda o coração. Porque se ela não aceita a Bíblia, aí vai ser só conflito de ideias. Então, o nosso papel é conduzir as pessoas a entender que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. É a revelação explícita e especial de Deus. Se as pessoas não aceitam a Bíblia, é livro de homens, tarará.
você vai usar. Bom, então você não lê o Livro dos Espíritas, você não lê o Evangelho segundo Allan Kardec, então leia a Bíblia, para pelo menos você ver que ela está confrontando aquilo que você diz. Conduza ela nesse sentido e deixa Deus atuar. Agora, se a pessoa não aceita a Bíblia, aí infelizmente nós não temos o que fazer senão orar até Deus inclinar o coração dela, para que Deus então abra o entendimento para ela que a Bíblia é a palavra. E aí é o que nós estamos vendo aqui na missão dos 70. Se ela rejeitar a Bíblia como palavra de Deus, então aí não tem o que fazer, a gente sacode o pó. É lógico que existe uma expectativa, até o final da vida das pessoas, a gente está apresentando o Evangelho, orando por ela, porque Deus pode chamá-la a qualquer instante, mas ela só vai aceitar a mensagem de Jesus como o verdadeiro Jesus a partir do momento que ela aceita a Bíblia, ok? A pergunta depois, né? Então é isso que deixei de fazer, confrontar. Perfeito. Ore. Não adianta, quando a pessoa não enxerga a Bíblia como verdade de Deus, não adianta você confrontar, porque a fonte de autoridade dela é diferente, tá certo? Existe, a Clarissa está mencionando aqui sobre o estudo da autoridade e inerrância das Escrituras. Isso está lá ainda na playlist da Igreja Presbiteriana Central de Araraquara, né? Uma das primeiras aulas que nós demos no ano passado lá, e que foi justamente o que aconteceu lá. Se eu não aceito a Bíblia como a palavra de Deus inerrante, ou seja, sem erro, a verdade, eles vão rejeitar a verdade de Jesus até mesmo dentro de uma igreja, Kátia. Então, só para você entender. Então, fica em paz e foque em referendar a autoridade das Escrituras. Se a pessoa rejeitar a autoridade das Escrituras, aí não tem muito o que fazer, senão darmos nosso testemunho de vida, continuar orando e esperando o momento que Deus vai inclinar o coração dela para então apresentarmos a verdade como a Bíblia diz, e não como eu digo, como qualquer pessoa diz. A melhor coisa que nós temos, a partir do momento que a pessoa entende que a Bíblia é a palavra de Deus, olha, a Bíblia diz, e aí você procura as respostas para as indagações daquele indivíduo, naquilo que a Bíblia diz, porque aí não é a sua palavra, não é o que você pensa, não é o seu questionamento, a sua forma de entender o mundo, mas é o que a Bíblia diz, tá? Mas que Deus te abençoe aí. Só para você ter uma ideia, meu pai foi espírita há 40 anos, né? Quando eu me converti, ele ainda vivia no espiritismo. E o que nós trabalhamos com ele, ele diz, olha, o Deus que a Bíblia diz é diferente desse Deus que o senhor diz que o senhor serve. Né? As boas práticas que o senhor diz que faz lá, a Bíblia diz aqui que ele é diferente. Que a Bíblia, as boas obras são aquelas preparadas por Deus, e Deus não vai se confrontar. O mesmo Deus não vai falar para o senhor lá que é de um jeito e aqui na Bíblia, que ele diz que é a palavra dele, falar que é de outro. E aí, conforme essa situação foi crescendo, meu pai aceitou a autoridade das Escrituras, e a partir do momento que ele aceitou a autoridade das Escrituras, então a verdade da Bíblia passou a ser de fato a verdade de Deus como é. E aí tudo foi transformado e Jesus o alcançou. Então fique firme em oração, viu, Kátia? Que Deus vai te dar sabedoria e vai fazer aí um milagre, né, na vida dessas pessoas, como fez na minha família. E eu tenho certeza que Ele há de responder as suas orações. Tá bom? Vamos lá então, irmãos. Vamos voltar aqui. Você já abriu lá em Mateus capítulo 28. Então nós estamos aqui do verso 19 em diante. Vou ler o 18, né? Jesus já ressuscitado, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus venceu na cruz e, portanto, ele assume a autoridade sobre todas as coisas. É o que nós vemos lá em Apocalipse, quando ele é assunto aos céus para se assentar ao trono, tomar o livro selado e começar a colocar em prática aquilo que estava determinado desde o início. Então Jesus hoje tem autoridade, ele já reina hoje. Não estão esperando Jesus voltar para reinar aqui 1000 anos, não. Ele já reina hoje e já está reinando durante todo esse período. Por isso que nós temos a liberdade para pregar o Evangelho e mesmo sob perseguição, ver o Evangelho saindo, vencendo para vencer e alcançando aí todas as nações. Lembra disso, né? Então vamos lá. Então aqui ele diz, verso 19. Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, comparando aqui com o envio de Jesus, em Lucas, capítulo 9 e 10, nós temos os 12. Aqui, em Lucas 10, nós temos os 70. E aqui, em Mateus, a ideia é de todos os discípulos sendo enviados. Todos os discípulos. E qual que é o objetivo, né, que Jesus deu? Muitas vezes as pessoas pensam que a missão é ir. A missão não é ir, irmãos. A missão é fazer discípulos. Se você olhar para Mateus, você vai ver, apesar de ser traduzido por ide, né, você já deve ter ouvido isso em algum lugar, aqui é um gerúndio, né, a ideia deveria ter sido traduzida como gerúndio, então é indo. Então você tem o indo, você tem o batizando, outro gerúndio, e você tem no verso 20, ensinando. Então qual que é a missão? Fazer discípulos. Como que eu faço discípulo? Aí sim, você tem que ir, seja, como eu sempre falei, né? Às vezes você tem que ir no quarto do seu filho, às vezes você tem que ir na casa do seu pai, às vezes você tem que ir no vizinho, você tem que ir para algum lugar. Ninguém faz discípulo dentro de casa dormindo na cama. Se você fazer discípulo, que é a missão é fazer discípulo e é uma missão para todos, ok? Essa missão você precisa ir. Segundo, batizando. Então, em que sentido? Conduzindo ele a se agregar à igreja do Senhor, ao povo do Senhor, estar em aliança com Deus. Tudo bem? Você tem que estar vinculado a uma igreja física. Não é à toa que Paulo deixou Tito em Creta para colocar as coisas em ordem e estabelecer liderança em cada igreja. Se o padrão de Deus não fosse igreja, Paulo não teria deixado ninguém para organizar a igreja. Tá certo? E o terceiro ponto, o terceiro gerúndio aí, ensinando a guardar todas as coisas. Então, como que você faz discípulos? Indo, agregando a comunhão com Deus, conduzindo ao batismo e ensinando todas as coisas. E essa é uma missão que Jesus deu para todos nós. Deixa eu abrir aqui para você ver melhor na sua tela. Então, veja, todos. Qual que é a autoridade? Quem que deu autoridade? Da mesma forma, Jesus. Jesus deu autoridade aqui sobrenatural, né, para os 12, deu autoridade sobrenatural para os 70 e deu autoridade para nós. Também, né, no período de transição com os sinais carismáticos, sinais, os dons carismáticos, né, que teve um momento na história, nós já estudamos isso aqui na nossa CBD, mas foi dada autoridade. Por que você pode ir em qualquer lugar e falar de Jesus? Porque Jesus tem autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu e ele mandou você ir lá. Mesmo num país fechado, você pode ir falar de Jesus? Pode. Vai ter o risco da perseguição? Vai. Mas você tem autoridade para fazer isso? Sim. Mesmo que o governo diz que não? Sim. Agora, você vai usar de sabedoria. Às vezes nós podemos fazer isso hoje pela internet. As pessoas vêm até nós, você vai evangelizar. Né? Período aí que o Brasil é um lugar que acolhe gente de todas as nacionalidades. Eu não preciso ir para o Iêmen, tem gente aqui do Iêmen. Eu não preciso ir para o Omã, tem gente da Omã. É lógico que tenho que ir para lá também? Tenho, obviamente. Mas existem situações no nosso país que nos permite falar do Evangelho para as pessoas, para outras nações, irmãos, sem pisar nessas nações. A gente tem que usar essa sabedoria, né? Existem projetos missionários fantásticos, por exemplo, quando teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, tinha os irmãos específicos para evangelizar os coreanos do norte, o pessoal da Coreia do Norte, que veio, os atletas e a comissão que veio. Ótimo! Eu não posso entrar na Coreia do Norte para evangelizar, mas quando os caras saem de lá e vêm para cá e há essa possibilidade, eu como igreja eu vou me organizar para alcançar. Veja, isso é a sabedoria. E eu posso fazer isso? Posso, por quê? Porque Jesus tem autoridade e me deu essa autoridade para falar do seu amor para todo mundo. Então, a autoridade do próprio Jesus. Qual que é o alvo? Aqui eu vejo, ó, antes era proibido os gentios samaritanos, depois era proibido o gentio, agora está todo mundo liberado. O foco da minha missão, da autoridade, debaixo da autoridade de Jesus, são todas as nações do mundo. Aqui era, olha, está próximo o reino, né? O reino é chegado,
e agora é fazei discípulos, ensinando tudo, não é só metade do evangelho, mas ensinando tudo. E aí a promessa é que, enquanto aqui o próprio Deus ia providenciar, aqui o próprio Deus estará conosco. E eis que estou convosco até a consumação do século. Nessa questão aqui de ensinando tudo, é o que traz a ideia de salvação e condenação. Salvação e condenação. Se você for ensinar tudo que Jesus ensinou, nessa última partezinha aqui, que eu não coloquei, mas a ideia continua sendo salvação e condenação, ou seja, paz e condenação. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Vamos lá para o próximo slide, que é o texto de Atos 1:8. Então vamos abrir aqui, nós já vimos Lucas 10, Mateus 28, e agora Atos. Abra lá então Atos capítulo 1, verso 8, né, que é a promessa de Jesus quando da descida do Espírito Santo. Ele vai dizer lá que e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? Então vamos fazer aqui. Quem que Jesus está enviando? Todos, porque todos os crentes em Cristo recebem o Espírito Santo. A Bíblia diz que no momento que você ouve o evangelho da vossa salvação, lá em Efésios capítulo 1, verso 13, ao ouvir do evangelho da salvação e nele crendo, o Espírito Santo vem e sela você. Então você recebe o Espírito Santo no momento que você crê. Paulo vai dizer isso lá em Atos 19, quando questiona aqueles que aparentemente diziam ser discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo no momento em que vocês acreditaram, no momento que vocês creram? Eles não sabiam, porque eles ainda não tinham sido evangelizados, não tinham recebido Jesus. Então, no momento que eles ouvem de Jesus, eles são preenchidos com o Espírito Santo. Naquele momento, porque eles eram gentios, havia então a manifestação de línguas. Nós já estudamos isso também. Então, veja, irmãos, todos os crentes em Cristo, eles já têm o Espírito Santo. Então, o foco da missão hoje não está mais sobre os 12, não está sobre os 70, mas está sobre todos, inclusive você, tá? E qual que é a autoridade? Nós temos aqui, segundo Mateus 28, a autoridade dada por Jesus, ele tem autoridade no céu e na terra, e agora nós temos um outro poder, uma outra autoridade. O termo poder aqui do verso 1 pode ser apontado para essa autoridade. Recebereis autoridade, intrepidez, ousadia, uma ação poderosa ao receber o Espírito Santo. Então você pode falar de Jesus e deve falar de Jesus para todo mundo. O alvo agora são todas as nações, né, passando Jerusalém, Judéia, Samaria, mas sem negligenciar até os lugares mais insignificantes. Confins da terra é aquele lugar mais insignificante, os menores. Muitas vezes nós temos o foco de enfatizar a evangelização em grandes centros, população, cidades com grande população e tal, mas confins da terra me indica que eu tenho que levar o evangelho até para as regiões mais insignificantes da terra. Até para as curritelas, né, para as vilazinhas, em todos os contextos culturais. Então esse é o foco que pesa sobre nós agora. Né? Levar aí sobre todas as nações, cidades, povos e lugares. A proclamação sereis testemunha de Jesus. Então entra aqui o ensinar tudo que Jesus. Você vai proclamar sobre Jesus. Você é chamado não para ser testemunha de Jeová, você é chamado para ser testemunha de Jesus, ok? Porque Jesus é o próprio Deus. E a questão da manutenção sempre é a provisão do Senhor. Você tem o Espírito Santo, Deus é que vai direcionar. A mensagem continua a mesma ideia de paz e condenação sobre todos. Desse modo, irmãos, nós fizemos aqui uma harmonia dos 4 principais momentos do Evangelho, né, e do livro de Atos, sobre o envio dos discípulos de Jesus. Há uma progressão, como há uma progressão da própria revelação, mas pesa sobre nós, então, anunciarmos o verdadeiro Jesus. Não o Jesus que as pessoas querem ouvir, não o Jesus que as pessoas idealizam, mas o verdadeiro Jesus. Lembra que no início aqui, na nossa introdução, nós falamos que
Cada pessoa está querendo um Jesus diferente. E se você não for fiel às Escrituras, ensinando tudo, se você ensinar somente uma parte, obviamente que você tem uma chance muito grande de apresentar um Jesus que não corresponde com o verdadeiro Jesus das Escrituras. Esse é o perigo. A igreja verdadeiramente fiel, a igreja verdadeira, a igreja com princípios reformados, onde a Bíblia é a sola escritura, o fundamento básico do ensino dessa igreja, ela não prega somente aquilo que as pessoas querem ouvir, elas pregam o evangelho integral, completo, que atinge todas as áreas da vida humana e que apresenta um Jesus também completo, não um Jesus manipulável segundo a inclinação do meu coração, dos meus desejos. Um Jesus que é amor porque veio pagar um alto preço pelos meus pecados, sua obra, seus méritos me justifica diante de Deus. Mas um Jesus que também exige de mim uma postura de fidelidade ao seu ensino e de envolvimento, um compromisso completo na proclamação do Evangelho. Tá certo? Então, vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Nós vimos aí que sempre a mensagem de paz e condenação, ou salvação e condenação. Então, por que a igreja se dedica a proclamar a respeito de Jesus e sua obra? Primeiro porque ele mandou, é uma ordenança dele, né? Ele nos alcançou pela sua graça para que a gente pudesse ir. Existe uma situação dentro da missão que no Antigo Testamento, para as pessoas serem salvas, as pessoas teriam que vir até Israel, teria que vir até Abraão, aqueles que te abençoaram serão abençoados. Então as pessoas tinham que vir ao judaísmo. Agora, na perspectiva de Jesus, com a autoridade que ele recebeu no céu e na terra, porque ele já venceu, já pagou e já cumpriu a lei cerimonial, é que agora não é mais vinde para ser abençoado. Agora é a igreja que vai, ide. Então nós temos um movimento agora de alcançar. Até no Antigo Testamento, até os dias de Jesus, a expectativa era de acolher. Venham ao judaísmo, venham ao povo de Israel, recebam o judaísmo. Agora a ideia, em Jesus, essa transformação, essa mudança, a lei cerimonial do judaísmo foi cumprida em Cristo, então não há necessidade mais de guardar nada do que o Antigo Testamento apresentava, na questão cerimonial, litúrgica. Jesus agora destruiu o templo em 3 dias, através sua própria vida, e nos deu livre acesso ao Pai. Então não há figura mais do sacerdote levítico, não existe mais a questão dos holocaustos, das ofertas. A minha adoração agora é a um Deus que é Espírito em verdade, que quer ser adorado em Espírito em verdade. E por isso eu posso adorar ao Senhor. Então agora eu posso levar esse evangelho. Jesus assume a autoridade sobre terra e céu, e agora Satanás não tem mais o poder de enganar as nações, e é por isso que o evangelho chega e começa a alcançar aqueles que Deus separou para a sua própria glória. Então, por que a igreja se dedica a proclamar aí a respeito do verdadeiro Jesus e da sua obra? Porque ele nos enviou ao mundo com essa mensagem. É uma ordem explícita do próprio Deus. O que podemos, então, aprender com o envio dos 70 em paralelo com os demais textos sobre a missão? Vamos lá. Primeiro, em todos eles nós somos enviados por Jesus. Aquilo que eu já falei no início. A missão é de Deus. Nós só somos instrumentos na mão de Deus. A missão é dele. Então, tem muita gente que acha que a missão é sua. Não, a missão não é sua. E outra, a missão, sendo do próprio Deus, é ele que vai direcionar. Ele pode chamar você para uma missão, meu amigo, simplesmente para apresentar o evangelho na perspectiva de condenação e ninguém se converter, porque a obra é dele. Eu fico imaginando o ministério de Isaías. Isaías foi chamado para pregar e ninguém dar ouvidos. Ele foi enviado para anunciar o evangelho e a palavra do Senhor, e ninguém ia dar ouvidos. Você vai pregar e ninguém vai ouvir. Você vai mostrar e ninguém vai enxergar. Olha que ministério terrível. Mas Deus enviou Isaías para aquilo. Terrível no sentido humano falando, né? Mas é assim, porque a missão é do próprio Deus. Então nós temos vários textos que apontam
por fato de que Jesus é quem envia. Tantos os textos que nós trabalhamos aqui, Lucas 9, Mateus 10, Lucas 10, Mateus 28 e Atos 1. A autoridade para sermos da nossa missão está no fato de termos sido enviados pelo próprio Deus. Segundo, a exigência da abnegação do discípulo. O Evangelho de Lucas dá ênfase na postura da abnegação do verdadeiro discípulo tem que possuir. Você não vai levar, né? Voltando aqui para Lucas 10, que é o nosso texto base, ele diz, olha, não leveis bolsa, nem leveis alforje, nem sandálias. Né? A ideia de uma dependência de Deus. É Deus quem vai cuidar dos seus, é Deus quem vai suprir as nossas necessidades, é Deus quem vai suprir as necessidades da sua igreja, é Deus quem vai fortalecer a vida daqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor. Não dá para servir ao Senhor e servir as riquezas. Não dá para servir ao Senhor e servir o presente mundo. Ou você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de algum sonho especial seu para estar no centro da vontade de Deus, meu amigo, ou não tem jeito. Né? Por isso que aqueles que se envolvem mais diretamente com a obra do Senhor vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem. Eu costumo dizer que é o seguinte, aquele que quer servir ao Senhor, que não tem que abrir mão de nada, é fuga. Esse cara é tranqueira. Eu não dei certo em nenhuma faculdade, eu não tenho emprego nenhum, eu não tenho plano nenhum, projeto nenhum. Então eu vou ser pastor. Então eu vou ser missionário. Então eu vou ser evangelista. Isso aqui é fuga. Isso é coisa de tranqueira. Porque Jesus, todos os discípulos, olhando para os 12 de um modo especial, todos os discípulos tiveram que deixar alguma coisa para servir a Deus. Servir a Deus não é por falta de opção. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Eu não tenho, minha família não tem condição de me manter no seminário. Então, o presbitério vai pagar, a igreja vai pagar, então é uma chance de eu fazer um curso, é uma chance de eu ter um emprego, é uma chance de... Meu amigo, se a obra do Senhor for uma opção na sua vida por não ter outras opções, alguma coisa está errada. Deus chama quem tem alguma coisa para deixar. Você tem que deixar o barco, você tem que deixar lá a empresa de pesca junto com seu pai, com os sócios que ele tem. Você tem que deixar a coletoria de impostos, como Mateus ou Levi fizeram. Você tem que deixar alguma coisa. Paulo deixou a sua posição de liderança junto do judaísmo. Não tem como. Para servir ao Senhor, você tem que estar ciente de que precisa abrir mão de alguma coisa. E se você está servindo ao Senhor por falta de opção, por não ter o que abrir mão, alguma coisa está errada. Porque servir ao Senhor exige a abnegação do discípulo. Tudo bem? Temos vários textos que apontam isso. Você vai para esse Lucas 9, 23 é fantástico. Lucas 14, 25 a 33, nós já estudamos aqui, é fantástico. Se você não estiver disposto a abrir mão da sua própria vida, você não pode nem ser discípulo do Senhor. Quanto mais um servo do Senhor aí na execução do trabalho. Tá joia? Vamos lá, vamos caminhar aqui mais um pouco. O que nós podemos aprender aí? Enquanto eu mudo aqui, dando as boas-vindas aí a Daiane Silva, que está conosco também hoje. Tá bom? Terceiro ponto aí que nós podemos aprender com a missão dos 70. A obra é envolta de dificuldades e desafios. Não tem obra do Senhor fácil, meu amigo. Nós estamos lutando contra as trevas. Né? Nós temos o dragão e os seus 3 aliados tentando nos derrubar a todo instante. Então veja, o número 70, como eu já disse no momento do estudo aqui, indica uma relação lá com Gênesis 10, a referência dos 70 troncos das nações da terra. Ou seja, indica a grandiosidade da missão. A seara é grande. Todas as nações, todas as cidades, todas as vilas, todos os povos. Tudo ao mesmo tempo e até ao último lugar. Ou seja, a seara é grandíssima. Então a obra é envolta a dificuldades e grandes desafios. Hoje nós vemos muitas igrejas, muitas comunidades cristãs, muitos ministérios, que os caras se fecham neles. O foco é o próprio impériozinho deles ali. Uma igreja grandiosa, 5.000 membros, mas focada neles, para satisfazer eles. Os caras não investem. Tem um caboclo aí que uma vez eu confrontei, o cara, uma igreja imensa. Eu falei assim, meu amigo, por que você não
Ah, não, agora nós vamos construir uma igreja para não sei ter quantos 1000 lugares assentado, não sei o que, tarará, papapá. É ótimo, acho que você deve fazer isso. Mas o investimento faraônico que você vai fazer nisso, você não poderia plantar mais 5 igrejas nessa cidade? Ah, você tá doido, plantar igreja pequenininha na cidade. Eu quero igreja grande. Porque o foco desse povo não é alcançar as pessoas. Por que você não investe em obra missionária? Não, nós vamos focar só no grupo. Isso não é missão de Deus. Isso é missão do próprio indivíduo. É o império dele. Tá certo? Nós não podemos nos acomodar com a nossa realidade de comunidade pequena. Nós somos chamados para alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria, Judéia e os confins da terra. Então, ao mesmo tempo que nós estamos enfatizando o trabalho aqui, fortalecendo o ministério, atuando, e por isso você precisa se envolver com a obra do Senhor. A responsabilidade não é só daqueles que estão na liderança, né? Buscar qual que é o seu lugar no corpo de Cristo, que dom que Deus te deu e que área que você vai atuar, para fortalecer o ministério local. E esse ministério local, que é a nossa Jerusalém, precisa estar de tal forma estruturado que possa alcançar a Judéia, Samaria e até os confins. Essa é a obra, e sempre com dificuldade, nunca vai ser mel na chupeta, meu amigo, porque nós estamos lutando contra o próprio inimigo, tá certo? Poucos são os trabalhadores, e exige uma necessidade da dependência de Deus. Nem sempre nós vamos ter recursos para pagar todo mundo, né? Então nós vamos ter que essa abnegação. E aí ele diz, rogai, chama lá a atenção, de buscar em Deus a solução para suprir as necessidades da própria obra. Rogai ao Senhor da Seara. É Ele que vai mandar recursos, é Ele que vai mandar recursos humanos. Então ore, busque, vida de oração. Uma igreja que não está envolta nesse rogai e que está pautada simplesmente nas questões administrativas e no pensamento de que a estratégia humana que essa liderança tem é o ponto para resolver os problemas. Vai ser um clubão, é um clube social, menos igreja do Senhor. Vai estar envolta em manter a estrutura do império que ela quer criar e não abençoar as nações, tá certo? E às vezes tem igreja, irmãos, que faz o seguinte, mas tá vendo? A igreja investe em missões, planta igrejas. É estratégia humana. Tem igreja que é tão miserável que ela não gosta de receber determinados grupos de pessoas nela, que ela faz o seguinte, vamos criar uma igreja social lá no bairro de periferia, para que essa turma não venha aqui para o nosso templo de Salomão, para a nossa estrutura fantástica, né? Porque a gente não quer receber aqui pobre, nós não queremos receber gentinha. Então a gente vai lá, planta uma igrejinha lá no Cafundó do Judas, porque aí o povo de lá não precisa vir para cá. Isso não é obra missionária. Isso aí é falta de amor cristão, né? Então, se você começa a abrir a igreja e começar a trazer gente de uma classe social diferente daquela, da maioria dos donos da igreja, aí os caras arrepiam. O que é esse bando de pobre, esse bando de gente aí, tá vendo aí? Né? Lota-se uma perua para trazer essa escória. Não é assim? Isso não é. Aí, não, vamos abrir uma igreja lá, porque esse povo fica lá, a gente dá uma cesta básica para esse povo lá, esse povo nem aparece aqui. Isso é estratégia satânica, meu amigo. Isso aí é de império humano. Cuidado. Não é isso que eu estou falando. Tem igreja que planta igreja, mas não na perspectiva missionária. Tanto é que o cara planta igreja e nunca vai lá. Contrata um outro louco lá para pôr lá e joga o cara lá e nunca vai lá. Tá certo? Cuidado com isso. Mas vamos lá. Perseguição vai ter, tribulação vai ter, rejeição vai ter, privações. Tudo isso faz parte do trabalho. Lembre que Jesus disse aqui no verso 3 de Lucas 10. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então, o trabalho vai ser com dificuldade, irmãos. E quanto mais dificuldade na visão
bíblica, melhor, porque aí a gente fica na dependência do Senhor. Quanto mais luta, melhor. Se o ministério está muito redondinho, meu amigo, se não está tendo opressão de Satanás, se ninguém está se levantando contra a gente, se ninguém tá jogando pedra na gente, é porque alguma coisa tem. Ou a nossa mensagem não está sendo fiel a Deus, ou está acontecendo alguma coisa. Porque quando a gente se levanta para falar o que é verdade, isso vai confrontar o coração corrupto do homem pecador, que inclusive está dentro da igreja, e que não vai aceitar muitas vezes o padrão que as escrituras apontam. Um padrão que fala que Deus não faz acepção de pessoas, que não faz segregação de idades, e que é o povo adorando a Deus, servindo a Deus e andando de uma maneira correta, de uma maneira bíblica. As pessoas não aceitam isso, então vai ter problema. Tá bom? Nosso tempo está passando aqui, vamos caminhar aqui um pouquinho mais. E o que podemos aprender então com esses envios de Jesus? Que o método de Jesus indica uma ação em equipe. Primeiro, os discípulos eram chamados para servir em equipe, de 2 em 2, depois os 12, depois a igreja. Então ninguém faz a obra do Senhor sozinho, nós somos um corpo, ok? Quinto, a autoridade para a obra está no próprio Deus. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ele é o Senhor da obra, né? Então o verso 2, né, quando diz, Jesus pede para orar ao Pai, ele diz, rogai ao Senhor da seara, veja, a seara é dele, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele vai dizer lá em Mateus 28, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então veja, a autoridade para a nossa tarefa missionária vem do próprio Deus. A nossa autoridade está na designação dada por aquele que tem todo o poder no céu e na terra e que concede dons, habilidade, por meio do seu Santo Espírito, aos seus discípulos. Ok? O que mais, então, que nós podemos aprender? Sexto ponto aí. A provisão dos recursos vem do próprio Deus. Recursos humanos, nós estamos precisando de mais gente para trabalhar? Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Estamos em questão de recurso financeiro? Comei dos que vos derem. Então rogue, Senhor, levante pessoas para abrir as portas para nos acolher e dar a comida que nós precisamos. Recursos logísticos, permanecei na casa que vos abrir a porta. Então você tem alguém que te acolhe? Então fica ali, meu amigo, até Deus mandar você para outro lugar ou fechar essa porta. Sétimo ponto que podemos aprender aí com o envio aí dos discípulos, né? Não só na missão dos 70, mas nos 4 textos que referendamos. A nossa tarefa é apenas anunciar Jesus e a sua obra. Pregar a chegada do reino e uma mensagem de salvação e de condenação. O verso 8 de Lucas 10 até o verso 12 mostra isso. Se eles te aceitarem, maravilha, a paz vai recair sobre a casa deles. Se eles te rejeitarem, sacude o pó, né? Sacuda o pó aí dos seus pés e vai ter mais rigor sobre esse pessoal do que teve lá para Sodoma. E ele diz, ai Corazim, ai Betsaida, porque vocês vão receber a posição, porque vocês não se arrependeram. Porque se vocês tivessem se arrependido, né, se assentado em pano de saco e de cinza, o verso 13 está falando isso, então Deus os acolheria. Mas como vocês rejeitaram isso, então vai ter mais rigor para vocês no dia da condenação do que para essas gerações passadas. Então a mensagem é sempre de salvação e condenação. Não é só Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Você não sabe qual que é o plano que Deus tem para a pessoa, você não pode falar isso para ela, porque às vezes você está mentindo. Né? Essa mensagem de que só vai vir bênção, vai ter, Deus te chama para ter prosperidade. Às vezes não, meu amigo, é uma luta o resto da vida. É para passar por situações adversas, porque a promessa de vida é boa, é lá no céu, não é aqui. Tá bom? 8º ponto. Os resultados do trabalho não vêm da nossa estratégia e do nosso próprio esforço, mas vêm do trabalho e da ação do próprio Deus. É Deus quem vai nos conduzir aos filhos da paz.
Ele que tem separado para si aqueles que vão ouvir o Evangelho e vão acolher a mensagem que nós pregamos. É Ele que separa o fruto, né? E Ele também vai aplicar como resultado a condenação para aqueles que rejeitam dentro da sua soberania e sua grandeza. Nono ponto. Aguenta aí mais um pouquinho aí, nosso tempo está estourando, mas vamos lá. Sempre haverá frutos vindos de Deus. Sempre. Seja de salvação, seja de condenação. O problema é que muitas vezes nós mensuramos o resultado do nosso ministério nos frutos de salvação. Oh, meu amigo, isso não compete a você. Obviamente que Deus, na sua graça e misericórdia, sempre nos permitirá colhermos aí alguns frutos para a honra e glória do seu santo nome. É isso que o livro de Atos vai apresentar, que Deus vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. É Deus quem acrescenta. Então, simplesmente seja fiel. O problema é que tem muito ministério que, quando os frutos começam a demorar para vir, ao invés de confiar na estratégia do Senhor, que é apresentar fielmente as Escrituras, eles começam a inventar moda para acolher as pessoas. Aí começa a trazer os lobos para dentro da igreja, né? Em vez de você pregar o Evangelho para a verdadeira ovelha, ouvir a voz e vir até Jesus, você começa a mudar a liturgia, mudar o estilão do culto, a ser infiel na prática das Escrituras, a tolerar o pecado, a tolerar as práticas mundanas e perniciosas e pecaminosas, e aí você acaba enchendo a igreja de lobo, de tranqueira. Porque a igreja, meu amigo, se ela não confronta a prática do pecado, ela vai trazer as pessoas religiosas para dentro dela. Pessoa que acha que pelo simples fato de cumprir com alguma exigência litúrgica, eu fui na igreja no domingo, então tá bom. Não, Deus quer que você viva de segunda a segunda, de domingo a domingo na presença dele. E os frutos vêm de Deus. Então, se os frutos não estão vindo e você está permanecendo fiel às Escrituras, roga. Vai orando, Deus vai te abençoar. Agora, não muda a estratégia, porque a estratégia vem do próprio Deus, como os frutos vêm do próprio Deus. Qual que vai ser a estratégia para o senhor encher a igreja? Não tem, meu amigo. Eu vou pregar o Evangelho. Pregar a palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, um dos nossos caboclos lá falou: qual que é a estratégia para o senhor encher a igreja? Eu falei: não tem estratégia nenhuma, nós vamos pregar o Evangelho. E é Deus que vai trazer os seus e vai mandar embora os que não são os seus, né? Lobo nós vamos pôr no bico da botina e ovelha nós vamos aconchegar nos braços, como o Senhor nos ensina. Meu Deus do céu, esse pastor é louco mesmo, louco por Jesus, certo? E fiel às Escrituras. É assim que tem que ser, meu amigo. A estratégia é de Deus. A estratégia é ir, agregar, né, batizando e ensinar todas as coisas. Todas as coisas. E é Deus que vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. 10º ponto. A nossa alegria e recompensa está no céu. Mesmo que a gente se alegre por ver o movimento de Deus na sua igreja, a verdadeira fonte da nossa alegria está no fato do nosso nome estar arrolado nos céus. É isso que ele vai falar aqui, seu nome estar arrolado nos céus. Essa é a fonte da nossa alegria. E é assim que nós devemos viver como discípulos do Senhor. Aqui em Timóteo, vou lendo rapidamente aqui para você, 2 Timóteo 4:8, vai dizer assim, espera que eu estou no primeiro. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. A nossa alegria está na perspectiva da promessa dos céus. Vamos trabalhar da melhor maneira para o Senhor, cumprindo a missão que Ele nos outorgou, que Ele deixou para que cumprisse, mas tendo a nossa alegria no fato das promessas. Irmãos, já caminhando aí para o nosso encerramento, a Igreja de Cristo, em todos os tempos, anuncia o Senhor, confrontando, né, todas as proclamações falsas, suportando todas as perseguições e lutas, sabendo que a nossa tarefa já é vitoriosa.
seja ela na aplicação de salvação ou de condenação. Será que nós temos anunciado o verdadeiro Jesus, irmãos? Será que nós temos usado a estratégia que vem do Deus, da palavra de Deus? Será que nós temos tentado manipular Jesus para ser mais agradável às pessoas? Cuidado, hein? O nosso papel é sermos encontrados fiéis na missão que Deus nos outorgou. E será que você tem se envolvido com essa missão? Ou você tem sido só um espectador disso? Porque tem muita gente na igreja que tem sido espectadores. Estão ali para ver a obra do Senhor e não para servir na obra do Senhor. Espero que você entenda quem é o verdadeiro Jesus, siga e sirva o verdadeiro Jesus e esteja envolvido, comprometido, atuante com a missão que ele nos outorgou. Outra pergunta: será que nós temos agido como enviados por Jesus? Será que estamos preparados para essa obra que é a obra de Deus e que exige abnegação, que exige fidelidade e suportar as dificuldades, mesmo quando o resultado dessa obra não é aquilo que nós queremos? Será que nós temos usado o método estabelecido por Jesus? Ou nós temos dado um jeitinho, queremos ser mais criativos que Deus, né, para atrair as pessoas? E aí, infelizmente, estamos atraindo lobos, estamos atraindo, né, o joio. Cuidado. Será que nós temos tido alegria em servir a Jesus? Como tem sido? Nós somos chamados e enviados a cumprir uma missão que já tem o resultado definitivo ou definido. A nós só nos cabe sermos, presta atenção aqui, fiéis e com alegria, disposição e essa fidelidade cumprir o que nos foi confiado. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que nós possamos servir ao Senhor. E aí, você está preparado? Que Deus possa te capacitar e te usar grandemente nessa obra que Ele mesmo nos confiou. Amém?